Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Nesse dia 25 de agosto, de 2017, iniciamos mais um Cidade em Ação, aqui na TV Cidade, canal 3 da NET. Dando boa noite a todos e já agradecendo o convite da vereadora. Bom, eu não sei como é que eu vou falar, e se ela vai ficar brava do que eu vou falar, da vereadora de oposição, aquela que é a verdadeira. As mensagens que vêm, ela é a vereadora do povo. Loreni, boa noite, agradeço do convite, sei que você está fazendo a sua pós-graduação, mas tirou um tempinho para nós. Muito obrigada, boa noite a todos que nos acompanham aí pela TV Cidade, eu ia falar TV Câmara, costume, pela TV Cidade. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço de vir aqui conversar, seu Chico. Obrigada. Loreni, depois a gente vai mandando os abraços, vamos passando um monte de perguntas que tem pela página. O que eu posso te dizer antes de mais nada é que foi um sucesso, certo? Eu conversei com o Machado na segunda-feira, o Machado adentrou a Câmara lá, o plenário, conversou com você, em seguida nós já colocamos isso na rede social, e na rede, não só na rede, porque nós temos, hoje o programa está ficando chique, de uns tempos para cá, e tem YouTube, tem Instagram, tem coisa que eu nem sei aí mais, eu já me perdi, o Dimas é que fica tomando conta disso aí. E foram muitas perguntas, foram muitos comentários, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem a favor, tem contra, mas foi um sucesso durante a semana. Então, já quero te passar isso. E algumas das perguntas, eu já vou até passando e vou começar. Você apanhou muito por causa, e nós tivemos a oportunidade de levantar, e parece que a maioria era fake, quando você pediu e cobrou sobre a lei de transparência. Eu gostaria que você contasse. Olha, nós investigamos, tá? Estamos falando, a maioria daqueles que reclamaram, que falaram sobre a lei de transparência eram fakes. Nossa, que movimento estranho, que a gente vive. Foi a minha primeira experiência com essa situação de virar alvo, no Facebook, de grupos e tal, de pessoas que se mobilizam para isso. E aí, fico feliz em poder debater isso, e disseminar as ideias, até com as pessoas que se manifestaram aí nas redes sociais, porque que louco é conceber que existem seres humanos com tempo e disposição de irem lá, produzir perfis na rede social, construir uma história de vida para aquelas pessoas que são os fakes, para quem não está acostumado a lidar, fakes são falsos, pessoas falsas ali, perfis falsos no Facebook, nas redes sociais.
E é muito louco, mas é aquilo, é louco porque não é concebível pra gente, né? Não é algo que faz parte da nossa história, do nosso entendimento da vida. Então a gente pega uma situação dessa com espanto. E é triste que isso seja normal para a vida de outras tantas pessoas, como a pessoa que deve ter organizado todo esse sistema, né, seu Chico? Então a gente também percebi lá, me chamou a atenção uma postagem do jornal, né, que divulgou a situação do nosso projeto de transparência. E aí, para quem não sabe, era um projeto de lei que a gente organizou lá no meu gabinete para produzir aquilo que eu acredito que é transparência na lista de espera por vagas de creche, que é uma demanda reprimida no município, do número de 1.500 crianças em Taubaté esperando, aguardando vagas, né? Principalmente em berçário, que é a fase mais difícil. As mães precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos, enfim. E a gente produziu isso porque a taubatiana tem essa sensação de que é passado para trás, de que está lá esperando há tanto tempo a vaga e não consegue, e às vezes a vizinha, a prima, um conhecido entrou muito depois e conseguiu antes essa vaga. Então são as sensações de uma cidade que não preza pela democracia, pela transparência, por ter uma conversa clara com as pessoas, por ter regras padronizadas, né? Porque gosta de jeitinho e sobrevive das necessidades da população, porque é isso que a nossa gestão municipal do prefeito Ortiz Júnior representa, né? E toda a sua história também de 30 anos de gestões alternadas aí que a gente tem, mas que não mudam muito, né? Esse perfil de fazer, que é viver da dificuldade do cidadão taubatiano, porque aí quando você tem dificuldade, você precisa recorrer a um político, ir lá com o Pires na mão, pedir, por favor, me ajuda, tô precisando da vaga na creche para trabalhar, para deixar o meu filho, enfim. E aí ele, muito bondosamente, essa figura política vai lá e te ajuda para ter em troca a sua eterna gratidão e o seu voto para sempre, né? Para se perpetuar no poder. Imagina, como ter um argumento contrário a uma lei de transparência? Pois eles foram lá na rede social e arranjaram os argumentos contra, né? Não sei nem como conseguiram colocar lá, não, fora Lorene, hashtag fora Lorene. Eu não entendi nada, né? Mas era fake, tudo mentira, fruto de alguém que tem tempo suficiente para organizar isso e colocou lá na rede social. Esse mesmo grupo não foi capaz, eu sei que não tem nada a ver, né? A lei da transparência é a lei como você falou, da creche, das vagas, mas esse mesmo grupo não foi capaz de se pronunciar ou de colocar qualquer movimento quando a secretária de Finanças recebeu antecipadamente a licença-prêmio dela. Isso. E a gente não conseguiu ver lá nem dizer que ela nem faz direito à licença-prêmio, né? Porque ela não é concursada, ela é seletista e inclusive está naquele processo. Quer dizer, sabe, não estou aqui aproveitando para criticá-la, eu estou dizendo que esse mesmo grupo que se mostrou tão político, tão cobrador, não é capaz de cobrar outras coisas que são tão claras. É muito engraçado. Eu acho assim, tem que rir pra não chorar, né? E eu rio mesmo, porque aí é filosofia de vida, assim, é a minha política, né? Graças a Deus, com a religião, com a minha fé e também tudo que eu pratico na vida, de que eu vejo muito lado bom da coisa, assim, tento ver, né? Sou treinada na minha mente pra ver. E eu acho cômico, eu nem gastei tempo pensando na pessoa que pode ter feito isso, no grupo, em quem foi, quem deixou de ser. Eu simplesmente senti muita pena, que é um sentimento que eu também não gosto de sentir, mas eu senti muito dó em imaginar que existem pessoas com tempo suficiente destinado a essa finalidade, denegrir a imagem de alguém na rede social, operar, administrar perfis do Facebook direcionados a fazer mal para a figura, para a imagem de alguém. Senti essa pena e passou, né?
E aí a gente sabe que infelizmente tem alguma coisa, alguém por trás disso, né? Não sei quem que é, mas que não tá mesmo, não tem finalidade objetiva nenhuma, né? De se construir algo, de fazer uma crítica construtiva. O que aconteceu foi totalmente sem sentido. Nenhum argumento, como você está falando, tinha, né? Na verdade. Não tinha argumento, era um fora Lorene, hashtag fora Lorene, que transparência que nada, sabe, fora Lorene. Eu pedi pro Dimas, né, que é o assistente nosso com essas coisas aí de internet, inclusive manja tudo, faz tudo. Tá. E nós levantamos lá, sabe, não estamos chutando, não. Nós fomos levantando. Nenhum deles foi capaz de dizer assim, olha, a minha filha, o meu filho foi atendido. Então, tá tudo errado porque, mas nem isso. Tudo que saía lá era política rasteira. Rasteira. Aí, entrando nos perfis, né, vocês devem ter visto isso, mas entrando nos perfis, eles eram uma pessoa de Belo Horizonte, outra pessoa de Manaus, outra pessoa lá do sul, né, de Santa Catarina, se eu não me engano. Então, assim, pessoas que não têm qualquer tipo, né, eram mentiras ali do Facebook, que não tinha qualquer relação com Taubaté, né? Aí ainda tinha, né, jovens, que você pensa, nossa, que interessante, os jovens estão por dentro do processo legislativo e de uma lei de transparência e tal, né? Jovens que, de acordo com o perfil, gostavam ali, né, de música, às vezes de mangá, de quadrinhos japoneses. Falei, nossa, tô muito feliz. A parte boa é que tem jovem gostando de se inteirar de política e da Câmara Municipal. Mas não é o caso, é uma mentira. Você falou aí dos jovens e tal. Vou relembrar um pouquinho aqui, né, pegando o gancho, né, não estava na minha pauta isso, mas você veio de um movimento desse de jovem e que fazia as entrevistas na Santa Terezinha sentada no chão. Tô errado ou tô certo? Verdade. Inclusive, eu participei de um programa aqui na TV Cidade em novembro de 2011. Foi o ano do processo de cassação do ex-prefeito Roberto Peixoto, quando eu comecei a me envolver na vida política da cidade, comecei a entender meu papel de cidadã, né, e me manifestar e tal. Tinha toda uma questão de corrupção que a gente viveu, né? A TV Cidade foi muito importante nisso, inclusive. E aí chamou a mim e outros jovens na época, a Júlia, que hoje é presidente do PT, minha amiga, o Bob, que hoje é vereador, e o Alex Madrigal. Né? Viemos aqui debater no programa da Gládiva a juventude, se a juventude taubatiana era alienada, e a gente veio provar que não era, que a gente tinha jovens debatendo política, participando da vida política da cidade, e de lá eu continuei, a gente acampei na porta da Câmara Municipal no dia da cassação do Peixoto, fiz manifestação. Aliás, de mais rua. um ano agora, né? Foi 13 de agosto aquilo, não foi 12, 13 de agosto, fez mais um ano agora. O que? O acampamento? A cassação. A cassação foi em 2011, né? Então, mas estou dizendo, mas foi dia 13 de agosto, acabou de fazer foi mais 13, um ano. Isso, mais um ano, verdade. Acabou de fazer mais um ano agora, 6 anos. 13 de agosto, mês de agosto, a gente estava falando disso, verdade. E, nossa, quanto tempo já? 6, né? 6 anos. 6 anos, parece que foi ontem. Eu estava na faculdade ainda. Aí foi quando eu conheci a Poliana, né? Na verdade, ela conheceu, a gente entrou em contato via Facebook, porque estava lá nas manifestações, o seu Irani, o Kiovato, Machado. O seu Machado, me chamaram para conversar. Quem que é essa menina fazendo bagunça aí? Chama ela para conversar. Esses meninos aí da política da cidade, seu Machado, seu Irani, o senhor mesmo, Luiz Carlos Kiovato, e aí onde eu conheci o pessoal e passei a ser estagiária da Poliana, né, que ela também é uma pessoa que tem muito essa capacidade de identificar gente boa, e ela tem essa capacidade muito forte, né, modéstia à parte, ela me achou uma boa pessoa e me chamou para trabalhar junto, foi onde eu comecei também na vida partidária daí, né. Eu tinha visto, né, você lá na Praça Santa Terezinha, lá atrás, tal. Mas a primeira vez que eu vi você atuando de verdade, né, assim,
a Francine, minha filha, que é sua amiga, chegou e falou, e acabou se filiando ao PPS naquele momento lá atrás. E daí ela acabou, teve uma reunião que ela foi chamada, acho que foi uma das primeiras, ainda estava gatinhando as coisas. E foi lá naquele colégio lá. No Polo? No Polo, no Colégio Polo. Aí eu acabei entrando, o Machado estava lá, a Poliana não tinha chegado, aí você chegou, estava lá todo, eu me lembro, lá estava o Júnior Andrade, que foi candidato, então estava, né, todo mundo. E você chegou e apresentou. Eu fiz um comentário para a pessoa que estava do meu lado, né? Quando a Poliana chegou, sem crítica nenhuma, eu falei para a pessoa, eu falei assim, olha, sou uma pessoa que é de fora, chega aqui, não sabe, pensa que a candidata é ela e não a Poliana. Você tomou conta da reunião, você chegou, falou, deu recado, discutiu, e a Poliana chegou e, né, só completou o bolo, né? Vai ser legal, também faz parte do perfil dela, sabe? Que é de dar espaço pra gente. Ela reconhece quem trabalha, quem tem capacidade, tem esse olhar, né, seu Machado? Tem esse olhar bom, como eu falei, de identificar pessoas boas, engajadas, e ela dá espaço pra gente sem medo. E não falei isso, né? como crítica, não. Isso é bom, né? Porque eu achei assim, você foi sensacional naquela reunião, entendeu? Como se ela parecia que ela já era uma política velha, falando ali, né? Com cancha, exatamente. Eu fiquei muito feliz o dia que a Poliana me deu a moral de também fazer uma apresentação sobre a construção participativa do plano de governo da candidatura dela de 2012, né? Para prefeita. Ela era pré-candidata, acabou não saindo, foi uma Ortiz, né? Mas eu tava ali acreditando muito na candidatura dela naquele momento, tava bem engajada. E aí eu falei, não, vamos fazer um processo, vamos construir um plano de governo participativo. E aí eu criei, foi a primeira vez em Taubaté, um formulário online em que as pessoas podiam entrar lá e dar sugestões para o plano de governo. Isso foi a primeira vez que aconteceu em Taubaté. Foi também o primeiro ano em que se obrigou o registro de candidatura com a apresentação de um plano de governo, né? Então eu fui pra praça, pra Dom Epaminondas, montei uma mesinha que eu uso até hoje no gabinete itinerante. E levei um notebook e fizemos um banner que a Poliana mandou fazer, e a gente ficava ali registrando as ideias da população, as sugestões, para construir, ouvindo as pessoas, um plano para governar Taubaté. Mas infelizmente a Poliana não saiu candidata lá em 2012, eu acho que ela tinha condições, sim. Eu acredito que podia ter sido diferente até a nossa história, se ela tivesse, quem sabe. Eu acho que sim, porque essa última eleição foi atípica, né? Foi muito diferente. Aquela uma... Era uma, cada eleição é uma, né? Bem diferente. Loreni, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a audiência pública da Unital. Eu não tive na audiência, mas escutei as melhores referências, bombou. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho, ficasse à vontade aí para você contar. Obrigada pela oportunidade. Primeiro que hoje eu tenho o pai dela, né? Se eu não tiver audiência nenhuma, eu já tinha o pai dela sempre. O pai dela é meu telespectador. Dando um abraço para ele. Aproveitar para mandar um abraço para a Grádiva também, que é muito amiga. E para a Fran também, viu? Que eu tô faz tempo com saudade, tô precisando encontrar ela na correria. Vou lá tomar um café. Mas, obrigada pela oportunidade de falar. E foi uma audiência pública incrível, maravilhosa, transformadora, lacradora. A gente teve mais de 450 pessoas presentes em lista, fora as pessoas que não assinaram a lista, né, porque não conseguiram entrar. A fila rodava o quarteirão da Câmara Municipal, então isso foi mágico, né? A Câmara nunca viu, acho que o plenário tão cheio. Eu estive presente no dia da cassação do ex-prefeito Roberto Peixoto, e eu sinto que não estava tão cheio quanto estava quarta-feira, né? Eu acho que foi o recorde
absoluto de pública da Câmara Municipal de Taubaté essa quarta-feira. E foi uma mobilização muito legal, foi o início de uma luta, né, de transformação mesmo. Vocês aí que nos escutam, que nos acompanham, que nos mapeiam, aguardem, porque é só o começo, né, de um movimento de transformação. As pessoas estão entendendo devagarzinho o seu poder, que a capacidade de organização e de pressão produz resultados, traz transformação, e isso foi muito bonito, partiu da universidade, eu não tenho mérito nenhum, só assim a minha contribuição mesmo, né, de organizar, de poder ajudar, ser facilitadora desse processo, mas foi o DA da Medicina que me procurou voluntariamente, né, e eu fico feliz porque tenham identificado em mim confiança para fazer isso, né, e que aí eu as auxiliei a organizar, chamamos, fizemos todo o processo de acionar a reitoria, os pró-reitores, enviar os convites, organizar ali, produzir os PowerPoints, né, para fazer audiência, e convidamos todos os departamentos, fizemos um trabalho de formiguinha, produzimos um banner, levamos em cada departamento da universidade, e o DA também fez a parte dele, muito bem feita, né, a Thalita, a Gabi, as meninas aí, um beijo também, são muito engajadas, e embora as duas em particular não sejam taubatianas, né, elas se sentem taubatianas, estudando aqui por quase 7 anos, morando na nossa cidade por pelo menos 6 ou 7 anos, né, vivem a nossa história e estão dando uma grande contribuição, sim, para a nossa sociedade, dando esse exemplo de que é possível a gente fazer coisas, transformar coisas, e elas têm todo o impacto, né, o assunto Universidade de Taubaté tem todo o impacto na vida de vocês que nos acompanham aí na TV, né, de todas as pessoas de Taubaté. Um dos casos gravíssimos que foi tratado lá, Chico, foi a questão, às vezes me fogem as palavras específicas lá, como é que é a residência médica, né? Tá. Eles têm que acompanhar lá no hospital os doentes, os pacientes. E aí elas denunciaram que tem casos em que ficam cerca de 10 a 15 alunos na mesma sala, no mesmo consultório que um paciente. Você imagina que constrangedor um exame ginecológico, e elas disseram que exames ginecológicos, inclusive, né, apalpar seio, fazer todo o exame que tem que ser feito, com 15 alunos presentes na sala te acompanhando. Olha como isso é um problema da cidade de Taubaté, né? E não é só ali da universidade, daqueles alunos, né? Então, elas trouxeram toda essa discussão que passa pela má gestão da Universidade de Taubaté, que também não deixa de ser um reflexo da má gestão da Prefeitura de Taubaté, porque Prefeitura e Universidade são totalmente ligadas, relacionadas, a escolha da reitoria é do prefeito, né? Que inclusive está por vir um processo eleitoral aí, né? De escolha e de mudança do reitor da universidade. E que a gente quer fazer pressão, se organizar para que o prefeito se sinta sensibilizado, e nós acreditamos nele como ser humano, né, capaz de se sentir sensível à organização das pessoas, ao que a voz do povo, né, dos alunos, dos professores, dos funcionários públicos da universidade está dizendo, que ela está, dos pais dos alunos inclusive, de que a universidade passa por um caos de gestão, que não é só de agora, é histórico realmente, né, mas que continua na gestão de agora, porque ela não prevê ações futuras, projeções para melhorar a condição futura da universidade, se é que não pode fazer agora, né? Não faz nenhum tipo de gestão para melhorar o futuro e garantir essas condições. Eu não assisti a audiência, mas uma das coisas que a gente percebe, né, e que influencia na cidade inteira, a quantidade de faculdades esparramadas, né? O caos financeiro também está instalado na Unital, né? A Unital chegou a mais de 30% de inadimplência, não foi isso? Sim, eles falam em... Um dos dados que eu tive foi de 70 milhões de reais a receber. É muito dinheiro, né? E aí precisa fazer gestão em cima disso. Ela tem todo o problema do IPMT, né? Que ela tem que
Tem. O pessoal, para fazer essa audiência, a gente fez de forma muito responsável, Chico. O pessoal vai falar aí o que quiser falar, né? Mas a gente tem a tranquilidade de saber que tinha como objetivo, olha o nome da audiência pública, Universidade de Taubaté, para onde iremos? A gente queria discutir futuro, falar dos problemas da situação atual e ouvir da universidade uma projeção de futuro, para a gente sair dali confortáveis, tranquilos, com algum tipo de organização, para saber que há ações previstas para melhorar o amanhã, os próximos anos. Mas infelizmente, de forma muito vergonhosa, covarde, desprezível, né, a ausência da universidade, não mandou nenhum representante, o reitor, para nossa audiência pública, o que é uma vergonha, porque você é convidado para apresentar um planejamento e você se ausentar, né? E aí a gente, para fazer de forma bem responsável, eu estive em reunião com o professor Peloja, que é pró-reitor de economia, ele faz os pagamentos para entender a situação. Estive lá levando, inclusive, um compromisso que eu firmei com ele numa audiência pública, que era insatisfeita com o portal da transparência deles, eu me comprometi a levar uma sugestão de como precisava ser adequado e melhorado o portal de transparência para a gente entender as contas ali da universidade. E eu fui fazer isso, cumpri esse compromisso e fui inclusive ao IPMT. Tive lá em reunião com aquela equipe que, olha, meus parabéns, eu ressalto a qualidade que até então, até o momento que eu conheci do IPMT, eu só tenho coisas boas para falar de uma equipe comprometida, né? E que mostrou para mim ali a questão, né, da dívida. Inclusive, Chico, eu descobri nessa ida ao IPMT que uma coisa que se fala muito com relação ao prefeito municipal, a gestão do prefeito Ortiz, eles gostam muito de falar que pegamos uma cidade caótica, problemática, né, toda sucateada. Realmente era difícil a situação de Taubaté, né, depois da gestão corrupta também do ex-prefeito Peixoto, mas não tinha condições de firmar convênios, e eles se orgulham em dizer que, olha, nós fomos lá e fizemos o que foi necessário para garantir que a prefeitura pudesse ter convênios. Eu descobri que foi o IPMT, a Eliane, com toda a sua equipe lá engajada, que fez uma série de ações, que ligou, foi atrás, viajou até Brasília, ao Ministério da Previdência, e aí, é claro, em parceria com o jurídico da prefeitura, que precisava dessa parceria, conseguiu desvincular o CNPJ da universidade, que tinha uma dívida previdenciária e que não permitia que o município tivesse certidões lá que eram necessárias para firmar convênios e receber recursos do governo federal. Então, toda essa ação de gestão pública eficiente, o que é muito positivo, foi capitaneada pelo IPMT. Junto ali, né, andando junto, se aproveitando disso, e muito bom que se aproveitou, parabéns ao jurídico da prefeitura, foi lá, né, se fizesse diferente é que seria problemático, esse era o caminho normal, né, foi lá e garantiu essa separação, resolveu a situação das certidões, e o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma série de UBSs e de creches, por exemplo, EMEIs, né, unidades escolares de educação infantil, construídas com recursos do governo federal, da presidente Dilma, né, que no seu mandato anterior, inclusive, fazia essas transferências porque a prefeitura passou a ser apta a receber esse tipo de recurso, tá? Então, descobrimos que a dívida do IPMT, da Unital com o IPMT, é uma questão que a universidade, e reconhecemos isso, e o IPMT reconheceu também, tá tentando pagar, tá fazendo o que é preciso, tá pagando em dia direitinho agora. No entanto, significa R$1,5 milhão por mês. É onde a gente fala, o senhor falou muito bem, tem uma série de prédios, de departamentos espalhados e patrimônios. Vamos vender e quitar essa dívida do IPMT? Aí a gente vai ter pelo menos R$1,5 milhão a mais, que é o que significa essa dívida hoje,
no orçamento mensal da universidade, para fazer as melhorias, para garantir os benefícios básicos dos funcionários, como a cesta básica, como o plano de saúde que está em xeque, e quem sabe começar a se planejar para conseguir o plano de carreira do coitado dos professores, que também estão sem reajustes aí há muitos e muitos anos. A universidade, ela falta o campus universitário, não falta. Campus. Para ela. Você já imaginou, sei lá, nós temos aí a área da agronomia, nós temos a área. A universidade tem várias áreas, né? E ela podia fazer um campus universitário, manter tudo ali, sair ver. Não estou dizendo que é para privatizar, mas você pode sair vendendo alguns disso aí e acerta a situação. Inclusive, essa ideia é uma das especulações que a gente tem na cidade, né? Todo mundo aqui sempre discute, e aí, universidade, privatizar, estadualizar, federalizar? Nenhuma das três opções, eu falei na audiência, a gente conseguiria fazer se antes não resolver essas questões financeiras da universidade. Ninguém que, em sã consciência, investidor, ia querer pegar ela para privatizar, com esse ônus que ela tem hoje de gestão, nem o governo federal, nem o governo estadual estadualizar ou federalizar, sem antes a gente arrumar a casa. E era para justamente isso que a gente fez essa audiência pública, para que eles tivessem o espaço de apresentar um plano futuro. Quais são as ideias dessas que a gente especula? Fazer um campo único, lá na agronomia, onde tem um terreno gigante, a faculdade de medicina está esperando aí, ó, a construção de um prédio deles, tem prédios caindo aos pedaços que a gente sabe, a arquitetura levou lá pra gente, pro nosso conhecimento na audiência pública, foi incrível saber o quanto eles sofrem por estarem ali na Praça da CTI com o trânsito, eles não conseguem ter aula, o professor, a menina citou em tribuna ali pra gente, o professor tá ali na sua frente e você não consegue ouvir com qualidade a aula por conta do barulho do trânsito, né? Então, a gente queria saber da universidade que tipo de projeto futuro, fosse um planejamento aí de 10 anos, tudo bem, mas a gente queria saber, né? Infelizmente eles não tiveram a dignidade de ir lá nos apresentar. Quando você falou aí, né, presidente Dilma, os repasses, depois que o IPMT conseguiu, eu vou dar um testemunho, né? Aliás, são dois. Eu fui assessor do deputado Aricara há anos, trabalhei com ele. A Fanquil de Lorena, até hoje, o Ari pode sair candidato a síndico de prédio. Ele tem 10 mil votos em Lorena. A Fanquil se estadualizou na mão do deputado federal Aricara José, de Taubaté, e que quis fazer muito para a universidade também, nunca deixava. Nunca conseguiu andar com isso. Na última eleição, né, eu estava, do jeito que nós estamos aqui entrevistando, né, estava lá no prédio novo ainda, do jeito que o Marminho chegou, né, de repente, até para dar um abraço para o Marminho, eu estava entrevistando o deputado federal Arlindo Quinaglia, que naquele momento, né, do PT, e, aliás, naquele momento ele continua no PT. Aí, de repente, alguém chegou, deu uma batida na porta, abriu a porta, entrou e invadiu. O Marminho chegou quietinho, ficou ali, longe da Câmara, mas quem é que chegou naquele momento? O prefeito de Pindamonhangaba, seu Vitor Ardito, seu Vitão. Ele chegou, ele ficou sabendo que o Arlindo Quinaglia estava em Taubaté e que estava na TV, ele largou a prefeitura dele e veio aqui. A Faculdade de Medicina que vai inaugurar em Pinda, projeto do seu Arlindo Quinaglia, verba destinada do Arlindo para Taubaté, prefeito do PSDB. Quer dizer, então... Pinda. Em Pinda. Vai ter. Quer dizer, sabe, eu tive a oportunidade, o Vitão veio, entrou para agradecer, agradeceu assim do jeito que nós estamos fazendo aqui, ele chegou agradecendo, quer dizer, e também já era, aqui naquele momento também já era um PSDB, né? Quer dizer, a gente não consegue trazer o empréstimo do CAF. E eu, particularmente, pode não ser, aí estou eu falando, né?
E eu dou graças a Deus, porque senão é mais um dinheiro que vem e nós vamos pagar a dívida por muitos anos e não vamos fazer nada, porque o Machado era chefe de gabinete da Poliana naquele momento, você trabalhava com a Poliana, você sabe. E vocês, né, até naquela época, sofreram um revés, porque vocês estavam na comissão que estava analisando o projeto, né? Foi destituída naquele momento e tudo. Quer dizer, e o projeto do dinheiro do CAF é vergonhoso. Eu estou falando isso como engenheiro. Quer dizer, eu analisei aquele projeto inteiro, tive na mesa, nas audiências públicas. Quer dizer, o dinheiro, a ideia de buscar o dinheiro é barato, mas não para fazer o que vai fazer, né? Taubaté precisa de muita coisa para se fazer o que quer fazer, né? E o recurso do CAF, inclusive, que o senhor tocou, o nosso receio é isso, a responsabilidade fiscal, né? Responsabilidade com o orçamento, com o dinheiro do povo de Taubaté. O prefeito, se esse empréstimo vier a sair, ele está amarrando muito o orçamento do município, né? A gente já aprovou recentemente uma lei e eu votei favorável porque nesse contexto era correto, justo, possível e ajuda o município, que era amarrar o ICMS ao pagamento da dívida da Sabesp. Então, nós temos a receita de ICMS amarrada ao pagamento da dívida da Sabesp. Nós temos uma PPP, que é uma parceria público-privada do lixo com a Eco Taubaté, de 2 bilhões de reais por 30 anos. Quem é que em sã consciência, fazendo gestão, contrata algo por 30 anos? Você faz uma parceria, organiza algo por 30 anos. Naquela época eu me lembro muito bem de estudar isso com a Poliana. Eu analisei outras cidades que fizeram. Curitiba, por exemplo, fez por 15 anos a PPP, né? A metade do tempo. Depois você vai lá e rediscute, reorganiza e melhora, né? E aí falar que pode rediscutir os de 30 anos também pode, mas a gente já sabe como essa prefeitura faz, né? Gestão de contrato, de convênio, enfim, que não existe, na verdade. Então, já compromete as receitas do município por 30 anos. Quantos milhões por ano o senhor falou? 68. 68 milhões de reais do nosso orçamento por ano. Dinheiro do povo de Taubaté. E aí vem um empréstimo, né? Em dólar, que a gente tem que dar a contrapartida também, o mesmo tanto aplicar do orçamento do município, né? Então, para cada dólar, a gente em reais tem que dar a contrapartida, né? Fazer uma obra ali complementar às obras realizadas com o dinheiro do empréstimo. Agora, nos primeiros anos, ótimo, o dinheiro vai estar vindo, vamos fazer as obras, vai ficar tudo bonito. Para o futuro de médio e longo prazo, o orçamento público do município vai ficar totalmente amarrado, engessado para fazer investimentos, para fazer melhorias e inclusive em risco até as despesas correntes, eu acredito, né? Eu estou falando isso sem ter um estudo porque foi dado em garantia naquele momento, você não estava na Câmara ainda, mas a gente aproveitou, a gente acompanhou muito, mas foi dado em garantia receitas do município. Sim. Até a própria receita do IPMT. Até as transferências governamentais. Meu Deus. Caótico. Caótico. Quer dizer, lógico, a gente imagina que a prefeitura não vai precisar usar isso, mas tá lá. Você falou que eu dou esse celular de garantia, depois... Quer dizer, deu. Você tem que arcar, se precisar, né? Se precisar. Quer dizer, as receitas ficaram totalmente marcadas naquele... As receitas próprias e as transferências. E as transferências, exatamente. E aí, Chico, entra a parte propositiva e de disseminação de ideias, que eu fico feliz em poder ser vereadora para ser ouvida, né? Poder disseminar essas ideias em espaços como esse que você está me permitindo. O seguinte, esse governo, esse grupo, né, no poder, que visa muito poder, e isso é muito triste, né, uma pena,
não visa só transformar a cidade, melhorar a cidade de Taubaté, visa estar e permanecer no poder, porque se não fosse isso, não faria tanta questão e tantas articulações para se manter nesse poder, né? Pode ter a liberdade de fazer como eu, quero dar minha contribuição por um mandato e tenho a liberdade de dizer que não serei candidata à reeleição de vereadora, porque também sou contra um processo eleitoral que valoriza, né, a economia, o poder econômico nas eleições, e quem já está em mandato já sai na frente, né? É como uma corrida. Sim. Se você já está ali, você já tem 4 assessores, eu não uso, mas tenho carro à disposição, impressora, papel sulfite, celular para fazer ligações com a conta paga, ou seja, os caras que já são vereadores, na corrida eleitoral para vencer, eles já saem largando lá na frente. Sim. E todos os outros em desvantagem. Então, se quer continuar sendo vereador, sai por um mandato e volta depois, se quiser. Né? Mas quebra, volta para a vida real, volta a ser um cidadão como qualquer outro, né? Passar pelos problemas, sentir na pele e depois voltar. E aí, como não é compromisso dessa gestão, desse prefeito, desse grupo político, que almeja poder e menos transformação da cidade, em paralelo, transformações acontecem, é claro, porque se também não fazem nada, não tem como, né? Você tá ali, ser prefeito, ser gestão e não fazer coisa nenhuma. E é impossível também. Fazem coisas, mas priorizam muito obras, né? É o que tem a ver com esse, né, amarrando com a situação do CAF. Querem fazer obras para registrar, com finalidade eleitoreira também, para mostrar, fui eu que fiz, porque é isso que aparece em campanha eleitoral, no tempo de TV, no materialzinho que você recebe na sua casa. Fazemos obras, mas o que está dentro das obras é o que a cidade está precisando transformar. A qualidade do serviço público, né? Quem sente é quem vive o atendimento, a qualidade do atendimento. As escolas melhoram em infraestrutura, e eu faço questão em ressaltar o trabalho da Secretaria de Educação, tá tudo bonito. Eu entro nas escolas, ninguém contou pra mim não, porque toda quarta-feira eu fico o dia inteiro em algum bairro, então eu tô toda quarta-feira em alguma escola, em alguma unidade de saúde, e elas estão bonitas, com qualidade ali material e física. Agora, a qualidade do ensino, a gente pega um IDEB, a nota caindo do município, as nossas crianças semi-analfabetas, não sabendo interpretar texto e fazer conta, né? Ninguém vive de dinheiro, né? Mas as professoras, você está falando aí, por isso que eu desculpe de te parar, mas as professoras recebendo por um contrato na FUST, recebendo abaixo do piso do funcionário municipal. Quer dizer, a questão do desenvolvimento das pessoas, das capacidades das nossas pessoas. Não podendo nem comer nada. Nem comer, não pode comer a merenda, né? Ganhando na FUST um valor de R$1.000 ali, os monitores, abaixo do piso, um salário que é vergonhoso para uma pessoa que às vezes se desloca da cidade inteira para o outro lado, pegando 2 ou 3 ou 4 ônibus, e ela deixa todo aquele dinheiro no transporte dela própria para trabalhar. E ela aceita essa condição porque, infelizmente, a condição do país, de desemprego, de crise, que não é uma condição só do país, é uma condição mundial, né? O mundo passa por uma crise em diversos países aí, a gente pode ver em qualquer noticiário, né? E aí as pessoas se submetem a essas condições de trabalho até precária, onde a gente aí consegue às vezes alguma qualidade, porque a gente tem pessoas muito boas nessa cidade. Sim. E eu gosto de ressaltar isso. É mágico, né? As nossas pessoas são incríveis, elas fazem coisas contra tudo e contra todos, contra forças que puxam para baixo, elas conseguem ainda assim realizar projetos, se destacar, ganhar prêmios, né? A gente tem aí prioridades, um time de vôlei que é duvidoso para todo mundo, né? E que todo mundo sabe, esse assunto é aberto. Como é que um jogador de vôlei como o Lucarelli, que jogou na Europa, vem ganhar aqui R$10.000, R$12.000, que é o que está no portal da transparência? Dá para acreditar num negócio desse? Não dá, né? A gente ainda não consegue pegar, né, provas e tal, infelizmente. Mas a gente questiona, e as empresas vêm para cá, uma série de contratos, terceirizações, que é a forma de governar. Quanto mais contrato, mais dinheiro envolvido, né, em negociações aí e tal. E que podem, às vezes, patrocinar
o vôlei. A Lab Clean foi uma história recente que a gente teve uma luta dura, travada na cidade, fez as nossas pessoas sofrerem, né, na prática, no dia a dia, e por má gestão. Gente ficando nos pronto-socorros 4 horas, 5 horas esperando um exame de sangue, um exame de urina. Eu fiquei com a minha mãe em janeiro 6 horas no PA do SECAP. Eu e minha família, a gente usa a saúde pública, é assim que eu penso que tem que ser e pretendo continuar fazendo. Graças a Deus a gente tem condição de, quando é um caso muito grave, a gente consegue ir lá e pagar, né, um particular. Mas eu não acredito na estrutura também dos convênios médicos, que eu sei que é bem difícil. E aí eu lá com ela durante 6 ou 7 horas esperando o resultado de um exame de urina, né, porque teve uma infecção. Esse mesmo exame de urina foi o que eu usei para fazer a denúncia ao Tribunal de Contas, que saiu que ela estava com um problema lá que seria grave, uma infecção bacteriana generalizada e que começou na urina, e a gente foi lá, pagou um segundo exame numa laboratório particular e não tinha nada, né? E o próprio médico do postinho instruindo a minha mãe se a senhora tiver condições, pague o exame, porque eu não confio nesse exame aqui e tal, né? Tinha uma mancha no rim dela, já pensou? Se você achar que tá com câncer, quantos desdobramentos isso pode trazer na vida de uma pessoa? Má gestão de contratos, má gestão do dinheiro público. Infelizmente, não se prioriza melhorar a qualidade do serviço, se prioriza obras e contratos milionários. A Maria Viana está assistindo o programa. Chico, um abraço para você. E parabenizo a vereadora Loreni, está sendo a diferença na Câmara. A Assembleia da Unital foi nota 10. Obrigada, Maria Viana, que está lá também, é uma lutadora nas redes sociais, né? Todo o grupo que podemos fazer para ajudar Taubaté. Eu falo das coisas bem transparentes, sabe, Chico? Eu gosto disso, de poder falar tudo. E eu tenho essa liberdade em falar, isso é tão maravilhoso. Não dever nada a ninguém, né? Não ter amarras. E eu falo sobre o grupo do Facebook, falo para eles, inclusive, né, que é um grupo ativista, importante. Às vezes a gente questiona a forma como fazem, né? O pessoal que vai lá na Câmara, eu cito aqui a Lê Rodrigues, a Adriana Fux, sempre vão lá, às vezes elas se exaltam, falam alto ali, e o pessoal, os vereadores questionam. Às vezes eu também questiono, já falei para elas, né? A forma de fazer, que às vezes questiona-se o respeito, né? Não ser uma forma respeitosa de tratar as pessoas. Mas independente da forma, isso é um problema delas, eu acho que é um papel importante que o grupo faz, a Maria Viana também. Inclusive eles levam uma, porque eu já vi e eu falo também com clareza, não sou grudada em rede social. Meus amigos pessoais podem dizer o quanto eu demoro para responder um WhatsApp, né? Às vezes a história já passou 3 dias e eu tô lá vendo o que é que a pessoa tinha me falado. E no Facebook é a mesma coisa. Às vezes eu publico, mas eu só publico, né, alguma coisa minha, porque eu uso o Facebook como um diário para registrar a história da minha vida. Então eu faço registros lá para não perder fotografia, não perder momentos, né? Mas eu demoro pra ver. E o grupo do Facebook deles leva uns chumbo lá também, falando: vereadora Loreni, vocês defendem, os outros vocês criticam. E aí eu falo: gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Se ainda resta dúvidas, porque às vezes os meus colegas já se sentiram incomodados lá, achando que eu tenho algum tipo de intervenção sobre o grupo do Facebook. Eu falei: desculpa, não tenho esse poder. Quem sou eu, né? De fazer eles falarem coisas pra me defender. Não, eles são totalmente livres, me defendem quando querem, me criticam quando querem também. E acho que tem que ser assim, e eu fico feliz de ser um indicador positivo de avaliação do meu trabalho. Ó, o Ricardo Paulo Moreira, eu vou ler aqui do jeito que ele te mandou, tá? Tá. Boa noite, Chico. Boa noite, vereador, e todo contribuinte taubatiano roubado diariamente. A questão é uma Unital conhecida por ter um reitor tão ativo quanto a rainha da Inglaterra, um vice-reitor como o fabuloso Snar, e um prefeito da qualidade do Juninho Caviar. Não temos dúvida que essa alcateia só está esperando o melhor momento para acabar de afundar e entregar a Unital para a iniciativa privada. Você sentiu isso você não deve nem ter sentido, né? Porque o reitor não foi, não mandou ninguém. Não foi. Né? Essa questão de entregar para a iniciativa privada, eu questionei o seu Machado sobre isso, que eu já ouvi alguns rumores.
Mas eu acho o seguinte, na legislação, né, foi o que o Sr. Machado me instruiu aqui, né, que na legislação de criação da universidade é previsto lá, não existe falência para ela no sentido de entregar para o setor privado. Se a universidade estiver assim num nível caótico de não ter dinheiro para pagar funcionário, não é falência, ela não privatiza. O que acontece é que a prefeitura passa a transferir recursos do município, do orçamento da população de Taubaté para a universidade. Tá? Então esse risco ele não é muito eminente, não. Os bens da Audital podem reverter para a prefeitura. E os bens da universidade, eles podem também reverter para a prefeitura de Taubaté. Mas aproveitando então a experiência do Machado nisso, mas pode-se fazer um edital de venda para privatizar? Não. Também não? Não. É proibida a alienação de bens públicos, exceto para pagar dívidas previdenciárias. Então ela tem todo um patrimônio que é público, e um patrimônio público você não pode fazer alienação, né, do patrimônio privatizando. Mas como seria, Sr. Machado, no caso, por exemplo, de privatizações que nem o Temer está fazendo agora? Ela não é uma empresa, ela é uma autarquia. Então, porque ela não é uma empresa, é uma autarquia. Tá. Isso é algo que eu também não entendo, preciso aprender melhor. É diferente de empresa pública. Tá, então como ela é autarquia, não é empresa pública, é o que o Marminho e o Sr. Machado estão falando aqui, né? Porque ela não é uma empresa, né? Diferente da questão dos aeroportos, de tudo que o governo Temer também está tentando privatizar agora, por exemplo. Então a universidade não pode ser privatizada simples assim, né? Esse não é um complexo. É um assunto complexo, né? A ser estudado, avaliado, mas não seria simples assim, né? Deixar falir. Até porque, Chico, ela também não vai mal das pernas assim, e foi o que eu apresentei na audiência pública, né? Analisamos lá com base no que está disponível para a gente avaliar, porque infelizmente também a transparência e o acesso à informação lá não é nada exemplar, né? A situação financeira é ruim, a situação patrimonial não. Isso. O Sr. Machado está falando aqui, a situação financeira é ruim, a patrimonial não. Tem muito patrimônio na universidade, mas a situação financeira, embora ruim, a gente notou lá, percebeu nos balanços da universidade que ela tem superávit ao final de todos os últimos anos, desde 2013, pelo menos, que foi o que a gente avaliou. Então, sobra dinheiro no caixa da universidade no final de cada ano. Ela tem, inclusive, dinheiro aplicado, aplicações financeiras. Ela tem 63 milhões de reais em aplicações financeiras, que rende aí, tem um rendimento de quase 4, 5 milhões por mês. Né? Então, a universidade tem dinheiro aplicado, né? Mês não, 4, 5 milhões ano, né? O rendimento dessa aplicação no banco lá que a universidade tem no valor de 63 milhões de reais. Então, o que a gente não viu é que ela não está incluindo no seu planejamento e no seu orçamento a previsão de fazer o plano de carreira, o reajuste dos professores, de manter os benefícios dos funcionários e de fazer as melhorias estruturais para os alunos, considerando todas essas possibilidades que a gente especula. Fazer um campus único para diminuir os custos, né, vender algum patrimônio ou outro para fazer esse campus único, além de economizar com a farra que é lá de 6 pró-reitorias, cada pró-reitoria com um monte de funcionário, de apoio, de secretário, de gente comissionada, né, os cargos comissionados, enfim, todo aquele aparato, as viagens infinitas dos senhores doutores lá que ocupam as reitorias e tal, com todo respeito, né, do trabalho que eles têm que fazer, mas que também é notório, é conhecido casos excessivos, em que a gente já viu uma viagem de uma semana custar 20 mil reais de pró-reitor, né? Conhecido aí a situação por toda a sociedade taubatiana, saiu em jornal, quando o congresso que o cidadão ia participar durava 1, 2 dias, ele ficou 7, e a viagem custou 20 mil. Então, são as coisas que, por gestão e decisão e prioridade, a universidade precisa fazer, assim como a prefeitura de Taubaté, e não faz. Nós estamos indo para o final, mas você judicializou algumas coisas. Como é que estão isso? Ai, que difícil. É sofrido, né? Sofrido tratar
esses casos e é sofrido realizar a nossa função. Vocês aí que nos acompanham sempre cobram, né? Por que não fazer? Cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização? E eu digo para vocês que é duro. Se a gente judicializar tudo, a gente vulgariza a judicialização. Já pensou eu toda semana levando para o judiciário, para o Ministério Público, algum problema? Eles próprios iam criar uma indisposição com a gente e falar, não vou nem ver, essa menina acha que tudo ela tem que judicializar, trazer aqui, né? Por isso eu explico sempre para as pessoas que cobram, muitas vezes nas redes sociais, olha, e isso, Lorena, e aquilo? A gente está olhando, mas a gente pega naqueles pontos em que dá de fato alguma previsão, uma base legal, algum precedente já julgado de outros municípios e tal, para a gente entrar na justiça, né? E aí a gente aponta para a Vara da Fazenda Pública, para o Ministério Público, aquilo que eu denunciei ao Ministério Público Federal, como o caso dos parquinhos e dos contratos na saúde, né? Que envolviam recursos federais, eles estão andando. Foram aceitos, a gente recebeu resposta, inclusive, do Ministério Público Federal, foram aceitos e aberto o processo de investigação. E aqui no município, né, no Ministério Público aqui, infelizmente a gente tem tido negados alguns dos nossos pedidos de investigação, ou inclusive eu recebi hoje, nesta data, um ofício em que não foi acolhida a minha denúncia com relação ao caso Odila, que o senhor citou no início. Então, essa é a situação. Tem um abraço aqui, vamos ver se você é capaz de adivinhar. Ixi. Uma pessoa importantíssima, né? E andou assim, disputando com você algum momento aí. Disputando comigo? Com você, com o grupo, vai, vamos dizer, com o grupo, vai. Tá aqui, o recado do José Antônio Saldi, tá? Tá aqui assistindo o programa. Chico, boa noite. A grande vereadora, antes apenas a amiga Loreni, sempre foi uma exemplar cidadã. Legal. Abraços a ela e ao Machado também. Meus parabéns pelo programa. Ô, Saldi, um abraço. Tá todo mundo aqui, o Machado, mandando um abraço. O Saldi fala uma coisa, eu sempre dou crédito a tudo que eu aprendo e às vezes me aproprio. Ele me falou uma coisa e eu tô fechando, seu Chico, eu sei, eu falo muito, né? Mas ele me disse uma coisa assim, discutindo lá atrás, antes da eleição, do período eleitoral, a situação de Taubaté, numa conversa que a gente teve, ele usou uma palavra, eu me apropriei dela, viu, Saldi? Eu repito ela agora, mas eu dou os créditos, que é o pedintismo. Ele falou, a sociedade taubatiana vive numa lógica chamada pedintismo. Foi isso que eu expliquei aqui para vocês já, né? Os políticos em geral, tá? E não é só uma questão nossa de Taubaté também, mas em geral trabalha-se muito em cima da necessidade do outro, precisar que você venha me pedir algo para que eu possa te oferecer e aí você ser grato. Eu aprendi isso com o Saldi. Eu não vou conseguir passar, na pergunta do Saldi, o telespectador de casa fica se representando pela última, eu não vou conseguir. Mas eu vou passar os nomes para você aqui, pelo menos para você saber. Dr. Orlando Pereira de Castro, que foi diretor do presídio, está assistindo o programa, está deixando um abraço. O Jorginho lá do Animília, que é o dono lá do Jardim Animília, né? A Associação Amigo de Bairro, lá ele que faz tudo lá. Ah, então tô precisando ir lá conversar com ele, que eu tô indo conhecer todas as associações de mulheres. Ah, Jorginho, então, aí ó, já pode... Eu vou pegar o seu contato. Vai pegar aí, Jorginho. O Maurici, que foi assessor do prefeito lá, ex-Santander, também está assistindo, deixando um abraço. O Carlos Azuma, tá? Maria Aparecida, aí da chácara Dr. Hipólito. A Francine. A Francine acabou de ligar. Legal. Já queria falar com você no ar. Tubarão. Bom, aí vai. Tubarão, o Ricardo, né? Aquela pergunta foi do Ricardo. Sim. Né? E amanhã tem pastel, viu, Ricardo? 10 horas da manhã, vamos comer pastel amanhã, né? Beleza. O seu Honório, o Alfaiate, não sei, o Machado deve conhecer, você é mais nova, mas é um dos melhores alfaiates que já teve Taubaté. Tá deixando um abraço aí também, assistindo. Legal.
Vou retribuir o abraço pro seu pai, que eu tenho certeza que está assistindo. Sérgio. Já me assiste normal, agora com a filha aqui, então. Ela tá assistindo. Eu fico censurando ele pra ele falar, vai, não fica tagarelando muito não na rede social, às vezes o pessoal não entende as coisas. Luiz Carlos Machado, deixando um abraço para você. O Wagner Pimenta, que inclusive é São Paulino, né? Mas fez aniversário essa semana. O Kiovato também deve. O Kiovato não apareceu hoje a pergunta do Kiovato, mas com certeza ele tá lá. Ah, não, tá aqui. Tá aqui embaixo. Ah lá. Ih, Kiovato. O Luiz Carlos Machado, inclusive, está dizendo que ele está lá assistindo o programa e alimentando um beija-flor. Não sei o que ele arrumou lá, Luiz Carlos. Um abraço. Está criando um beija-flor. Grande entendedor do trânsito de Taubaté, É mesmo. Legal. Eu vou deixar você se despedir, então, Então porque tá parece bom. que 1 hora é muito, mas já foi, né? Passa rápido quando a gente fala demais. Mas muito obrigada a todos vocês que estão aí acompanhando a TV Cidade. Obrigada, Chico, pelo convite mais uma vez, pelo espaço poder falar. Eu gosto de falar, vocês perceberam, eu falo bastante, né? Mas eu falo aquilo que eu acredito, que eu acho importante disseminar. Conto com vocês pelas críticas, agradeço os elogios também, mas para a gente construir um lugar melhor, para a gente viver juntos, acho que a gente tem que fazer essas trocas aí e acreditar numa cidade melhor via o exemplo da nossa audiência pública aí, com a juventude, com muita gente que ficou esperançosa depois de quarta-feira, me ligaram até para dizer, olha, eu não estava acreditando mais no país, mas depois dessa audiência pública eu não conseguia assistir o futebol, porque eu ficava na quarta-feira à noite ali na audiência. Muito obrigada a todos vocês que acompanham e um beijo. Queria deixar um abraço para o nosso diretor lá, o Dimas, né, que fica lá juntando todas as coisas, colocando no ar. E pro Marminho. E pro Marminho, que está aqui na nossa frente, aqui, né? Seu Machado também. Seu Machado, tá aí. As cabeças pensantes da política lá. Depois da vereadora, semana que vem teremos aqui o deputado federal Paulo Teixeira, né? Vem aí para contar algumas coisas pra gente. Show de bola. E falando para vocês que tá na rede social, né? Tá no Instagram, tá no YouTube, no Facebook. Tá? Então, ótimo. Vou compartilhar amanhã. Você tá em todos os lugares lá. No domingo à noite a gente passa o tape do programa às 9 horas da noite, ele vai na íntegra. Para quem quiser de casa, que não puder assistir hoje, também temos lá. Obrigada. Até a semana que vem, então. Obrigado a todos vocês. Até sexta-feira que vem. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção.